História real da vovó, a chocante revelação sobre o avô que usava uma pistola para silenciá-la. Enquanto o som se punha, Clara revirava os papéis envelhecidos que pertenciam à sua avó. O cheiro de mofo e saudade habitava aquele pequeno escritório, cercado por paredes que pareciam guardar segredos há muito enterrados. Foi quando encontrou um diário de capa desgastada, escondido sob uma pilha de cartas e fotografias amareladas. A curiosidade tornou-se irresistível. Abriu a primeira página e lá estava uma caligrafia trêmula, como se cada letra carregasse o peso de uma vida inteira. Meu querido diário, começava a avó de Clara. Hoje é mais um dia em que me sinto presa. Clara leu em choque, a cada palavra revelando a opressão que sua avó sustentou. E em meio a relatos de um lar que deveria ser um porto seguro, surgiam menções a uma figura ameaçadora. Um homem carismático, sim, mas cuja presença se tornava um pesadelo. O instante em que a avó descreveu a pistola, um presente má. As revelações do diário não eram apenas sobre sua avó. Falavam de um ciclo vicioso que se estendia por gerações. A tensão crescia à medida que Clara descobria o quanto sua família estava entrelaçada em um labirinto de violência e silêncios. A pistola parecia ser o elo de ligação entre muitos dos mistérios que a cercavam. Em uma das suas investigações, Clara conheceu Lucas, um jovem jornalista com um olhar intenso e uma paixão pela verdade. Ele tinha interesse na história da família dela, mas havia algo mais. Logo, Clara percebeu que Lucas era, na verdade, um descendente de uma das famílias envolvidas nessa teia obscura. Juntos, começaram a explorar não apenas os segredos antigos, mas também a dúvida persistente. Até onde iriam para expor a verdade? O avô, um respeitável membro da comunidade, agora desenhava-se sob uma luz completamente diferente. A figura admirada seria desmantelada em nome de uma justiça que Clara sentia compulsão por buscar, mas que poderia vir a destruir sua. E conforme avançava, percebeu que a busca pela verdade não era apenas sobre o passado. Era sobre seu próprio futuro e os laços que poderia ou não preservar. A realidade era brutal e o peso das revelações começava a criar fissuras na imagem que tinha de sua família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara fechou o diário, a mente girando com tantas revelações. Uma confusão de emoções a envolvia. A busca pela verdade a consumia, mas ela mal sabia que essa busca estava prestes a virar de cabeça para baixo. Decidiu encontrar Lucas, sentindo que juntos poderiam decifrar o que estava escondido sob a superfície. Com o sol já baixo, Clara atravessou as ruas calmas do bairro e logo chegou ao pequeno café
onde se encontrariam. Ele já estava lá. Um café esfumaçado entre os dedos, os olhos fixos no vazio. Clara! Ele se levantou e seu sorriso trouxe um pouco de calor ao seu coração. Mas no fundo, havia uma tensão que ela não podia ignorar. Lucas, encontrei umas coisas. Você não vai acreditar. Ela começou a falar, o coração disparando. Mas antes que pudesse terminar, o café inteiro pareceu estremecer quando a porta se abriu. Entraram 3 homens, com rostos conhecidos de Clara. Eram amigos da família, pessoas que sempre estiveram por perto. Mas algo estava errado. O olhar deles era de preocupação. E o mais velho, tentando controlar a voz, disparou. Clara, você não deveria. O que está acontecendo? A voz dela havia ficado mais alta, a preocupação se transformando em pânico. Precisamos conversar. É sobre seu avô. Um dos homens hesitou, olhando para os outros. O clima havia mudado. O café, antes acolhedor, agora parecia opressor. Lucas se aproximou dela, uma expressão de alerta no rosto. Mas Clara estava intensamente focada naqueles homens. Me diga o que está acontecendo. Seu avô, ele não é quem você pensa que é. O homem continuou. A voz trêmula. Há segredos que podem destruir sua família. E agora todos estão em perigo. A adrenalina disparou. Clara precisava entender. O que você quer dizer com isso? O que vocês sabem? Lembre-se da pistola que sua avó mencionou no diário. Ele não era apenas um opressor. Ele era parte de algo muito maior. Algo sombrio, disse o homem, engolindo em seco. Os outros homens trocavam olhares nervosos. Foi nessa hora que um grito cortou o ar. A porta do café foi violada e um estranho irrompeu como uma tempestade. O homem era alto e desajeitado, mas seu olhar era de puro furor. Onde está ela? Ele berrou, procurando em torno da sala, até que seus olhos se fixaram em Clara. Você sabe a verdade. O mundo dela desabou. Os homens se moveram. Havia uma defesa coletiva. Ela não sabe de nada. Saia daqui! Um deles gritou, tentando bloquear o caminho entre o estranho e Clara. Mas a confusão aumentou. Você precisa ouvir. Eles estão vindo atrás de você. A verdade sobre sua família é mais perigosa do que você imagina. A tensão era palpável. Clara sentiu as mãos trêmulas. Um nó se formou em sua garganta. O que estavam escondendo? O que seu avô realmente fez? E agora? Quem era aquele homem? Lucas tomou sua mão, puxando-a para perto dele. Vamos sair daqui! Mas o caos tomou conta. A realidade que Clara conhecia começou a se desfazer. E tudo o que achava que entendia sobre sua família e o legado dela se transformava em um pesadelo. Enquanto a confusão aumentava e gritos reverberavam, ela sabia que nada seria como antes. Sombras do passado estavam voltando para assombrá-la. E agora o futuro parecia mais incerto do que nunca. A pergunta era: o que restava a ela depois de tudo isso? A resposta estava mais próxima do que pensava, mas também mais aterradora. Ela estava prestes a descobrir que a verdade poderia não apenas acabar com o passado, mas desabar sobre seu futuro. Clara estava em choque, sem saber o que pensar. O caos ao seu redor parecia um pesadelo insuportável. O estranho gritou, sua voz rouca ecoando no espaço pequeno do café. Ela sentiu a mão de Lucas apertar a dela. Um gesto que transmitia mais apoio do que palavras poderiam. Mas o terror que a envolvia a fazia perguntar o que estava realmente acontecendo.
Os homens da família pareciam divididos, alguns tentando proteger Clara e os outros claramente assustados com o que estava prestes a acontecer. A tensão estava no ar como um fio prestes a arrebentar. O estranho olhou fixamente para ela, seus olhos brilhosos e intensos. A verdade vai devorá-los. Você precisa saber antes que seja tarde. Clara sentiu as mãos trêmulas. Não conseguia processar a intensidade das palavras dele. O que seu avô realmente fez? A pistola, o diário. Tudo parecia se entrelaçar em um padrão de medo e opressão. Mas então, um movimento rápido e inesperado interruptou seus pensamentos. De repente, um dos homens da família, o mais velho, avançou. Ele se virou para Clara, seu olhar carregado de desespero. Em um sussurro ardente, disse: "Não é só sobre seu avô, Clara. O problema é maior. Seu pai, ele está envolvido." O mundo de Clara virou de ponta cabeça. Seu pai... Ela sempre pensou que ele fosse a figura do bem, um modelo em sua vida. O quê? Não, não é possível. A frase saiu da sua boca como um grito de incredulidade. O homem confirmou com a cabeça, a expressão marcada pela dor. Ele fez escolhas, Clara, escolhas sombrias. Você está mais perto da verdade do que imagina. O grito do estranho ecoou novamente. A clara evidência de seus atos virá à tona. Você não pode ignorar isso. Um barulho forte interrompeu a conversa e a porta do café se fechou com força. Clara olhou para o estranho, seu coração disparando. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. O crime estava mudando e o gás fedido de medo se espalhava. Os amigos da família agora olhavam uns para os outros, em busca de respostas. Mas antes que alguém tivesse coragem de agir, um telefonema cortou a tensão. Um dos homens atendeu. O tom de sua voz mudou. Seguida de um olhar aterrorizado, ele disse: "O que você quer dizer com que eles sabem? Não pode ser! Isso não pode acontecer!" Clara prendeu a respiração. A conversa rápida, os olhos abertos em choque. O que mais estava oculto? Infelizmente, o silêncio foi quebrado novamente. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de homens armados entrou, uniformizados, com rostos frios e determinados. O líder deles, um sujeito robusto e com uma cicatriz no rosto, gritou: "Se você souber a verdade, pode ser a última coisa que você fará." O estranho olhou para Clara, então para os novos intrusos. E no instante em que tudo parecia desmoronar ao seu redor, algo estourou na mente de Clara. Um clarão de consciência. Eu tenho que saber toda a verdade. E nesse momento, algo se quebrou dentro dela. Ela não tinha apenas que entender a história da família. Agora, tinha que defendê-la, seja lá do que fosse. "Levem-na!" gritou o líder, apontando para Clara. A adrenalina tomou conta e o olhar de Lucas se encontrou com o dela. Um entendimento silencioso, a decisão tomada. Clara estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre seu avô, mas também sobre seu pai e o que significava ser parte daquela linhagem. Mas enquanto os homens armados se aproximavam, tudo que Clara conseguia pensar era se, ao desvendar essa verdade, ela não estaria cavando sua própria ruína. Ela não poderia deixar que o passado determinasse seu futuro. Mas agora, com a verdade à espreita, a pergunta não era se conseguiria suportar, mas se todos sobrevivem a isso. O peso das revelações parecia tão opressor quanto a ameaça à sua vida. E a única certeza que Clara tinha era que seu mundo estava prestes a desmoronar. E quem ela realmente era estava prestes a mudar para sempre. Clara estava em choque, sem saber o que pensar.
O caos ao seu redor parecia um pesadelo insuportável. O estranho gritou, sua voz rouca ecoando no espaço pequeno do café. Ela sentiu a mão. O estranho olhou fixamente para ela, seus olhos brilhando de intensidade. A verdade vai devorá-los! Você precisa saber antes que seja tarde! Logo, um dos homens mais velhos, quase um avô, deu um passo à frente. Clara, precisamos falar. É grave. Não é só seu avô. Você está envolvida em algo muito maior. O que ele disse parecia reverberar no vento, mas Clara não podia acreditar. Não! Não é possível! Meu pai sempre foi uma boa pessoa. Ele não pode estar envolvido. Clara protestou, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O homem confirmou com um olhar fatídico a expressão marcada pela dor. Ele fez escolhas, Clara. Escolhas que agora colocam todos nós em perigo. Os outros homens começaram a sussurrar, o clima mudando rapidamente. O café, antes agitado, estava agora em um silêncio opressor. Clara percebeu a presença do estranho. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Mas antes que pudesse perguntar, a porta do café se abriu com um estrondo e mais homens armados irromperam, todos uniformizados. Se você souber a verdade, pode ser a última coisa que você fará, gritou o líder, um sujeito robusto com uma cicatriz que cruzava seu rosto. Clara sentiu um nó na garganta. O que eles queriam dela? O estranho gritou de novo. Vocês não podem levar ela. A verdade está prestes a vir à tona e você não podem apagar isso. Clara ficou paralisada. O ambiente estava tão tenso que era quase palpável. Os amigos da família trocavam olhares preocupados, mas Clara só conseguia pensar em correr. Mas para onde? O medo a consumia e ela sentiu as mãos trêmulas. E então, tudo tomou um caminho inesperado. Clara! O grito atirou do torpor. Era seu pai. Ele estava ali, entrando apressadamente no café, o olhar desesperado. O que está acontecendo aqui? Sua presença fez com que todos parassem. Até os homens armados hesitaram. Pai, eles estão falando do avô e de coisas que não entendo. Clara gritou, a voz embargada. Mas a cena que se desenrolou em seguida a deixou sem palavras. O pai de Clara endireitou a postura e, em um movimento brusco, se voltou para os homens armados. Vocês não podem fazer isso, não depois do que ele fez. A revelação era como um golpe, cortando a tensão. Como você pode estar tão calmo agora? Você sabe o que aconteceu? Um dos homens perguntou, claramente inquieto. E então, em um instante que parecia ter parado o tempo, o pai de Clara disse: eu fui o responsável por tudo isso. O avô me mandou fazer coisas que eu não posso mais esconder. A pistola foi meu presente para ele, uma forma de controle. Clara sentiu a terra sob seus pés tremer. Seu coração disparou em desespero. Cada pedaço do quebra-cabeça estava se montando, revelando um quadro sombrio. O homem que sempre tivera fé, a figura que ela idolatrava, agora era um cúmplice na dor. Como ele pôde? O caos se instaurou novamente. Os homens armados olharam para o pai de Clara, buscando entender. Você traiu a sua família, um deles exclamou, em choque. As palavras de Clara ficaram presos em sua garganta. Pai, por quê? Ela mal conseguiu sussurrar. O olhar dele encontrou Bela, cheio de remorso, mas também de determinação. Porque a verdade sobre sua avó, sobre nós, precisa ser revelada. Não podemos continuar vivendo na mentira. Ela estava perdida, um abismo se abrindo à sua frente. O que ela pensou que era um lar seguro estava se transformando em algo apavorante. Enquanto a realidade começava a desmoronar,
Clara percebeu que precisava tomar uma decisão. Se tudo aquilo era verdade, o que significava ser parte dessa família agora? Os homens armados se preparavam para avançar, mas Clara já tinha outras prioridades. O passado estava vindo à tona, e os segredos se desenrolavam de maneira devastadora. A verdade sobre quem eles eram estava prestes a mudar tudo. E Clara sabia que, se quisesse sobreviver, precisaria encarar não apenas os perigos externos, mas os que estavam muito mais perto. A pergunta que ecoou em sua mente era: até onde ela iria para proteger o que restava de sua família? E a resposta parecia mais sombria a cada segundo que passava. Clara estava em choque, sem saber o que pensar. O caos ao redor parecia um pesadelo insuportável. O externo estava. O pai dela, com a cabeça erguida, parecia firme, mas Clara sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? As histórias que ouvia, as conversas sussurradas entre adultos, faziam todo sentido agora. Ela estava no centro de algo muito mais profundo e sombrio. Os homens armados olhavam para seu pai, depois para ela. "Você não pode detê-los!" gritou um dos homens da família. O líder, aquele com a cicatriz, estava impassível, como uma rocha. "Você é o responsável por tudo isso! É hora de pagarem pelas suas escolhas!" Clara sentiu. Sua voz tremia, palavras pesadas que quase se despedaçavam ao sair. Ela não era só uma espectadora. Estava imersa nessa história de forma assustadora. "Clara, me escute." Começou seu pai, mas o estranho interrompeu. "Não são só eles. Todos nós estamos presos nessa teia." Ele estava quase em transe, os olhos brilhando de um desespero palpável. Então um som, um estalo, uma batida. A porta do café se abriu novamente com toda a força e Clara virou-se rapidamente. Um grupo de pessoas se espremeu, entre elas sua irmã, a quem não via há anos. "Sara?" O grito escapuliu da boca dela, uma mistura de alegria e confusão. Mas algo no olhar de Sara fez seu coração gelar. "Clara, precisamos sair! Eles estão vindo atrás de você!" Ela estava ofegante, os olhos arregalados de medo. O ambiente parecia pegar fogo. "Por que você está aqui? O que está acontecendo?" A pergunta saiu da boca de Clara como um impulso instintivo. Mas Sara não respondeu. Um dos homens armados se virou e apontou a arma. "Saia da frente!" As vozes se misturaram em um grito de pânico. Clara tentando alcançar a irmã. Então, o inesperado. Sara, em um ato abrupto, empurrou Clara. "Vá! Eu vou cuidar disso!" A cena se desenrolou como se estivesse em câmera lenta. Clara estava paralisada. O que Sara estava fazendo? A irmã se virou para os homens, desafiando-os de uma forma que Clara nunca esperaria. "Chega!" gritou Sara, com uma voz que ecoou no pequeno espaço. "É hora de parar com essa loucura!" E, de repente, o que parecia um confronto familiar virou um palco de revelações. Você não entende, não é? Você está prestes a descobrir quem você realmente é, o estranho gritou. Clara sentiu a cabeça girar. Como assim? Mas a verdade estava prestes a ser revelada em um nível que ela nunca havia imaginado. Clara, você precisa saber. Nós não somos apenas uma família. Nós somos parte de algo maior. Uma herança que ninguém pode controlar. O homem da cicatriz olhou para a irmã e, antes que alguém pudesse reagir, disparou. Tudo aconteceu tão rápido. Um grito. Um eco ensurdecedor. E o mundo de Clara desmoronou. A bala não acertou a irmã,
mas atingiu seu pai. Não, não, pai! O grito de Clara cortou o ar enquanto seu corpo vacilava para frente. O olhar de seu pai, erguido uma última vez, carregava uma mistura de dor e alívio. Ele estava caindo, e ao mesmo tempo que a vida escapava dele, Clara estava se perdendo em um mar de confusão e medo. O estranho agora estava se afastando, suas palavras ecoando em sua mente como um mantra. Quando a verdade vem à tona, as máscaras caem. Mais perfeita para essa cena horrenda. Clara não se importava com nada disso. Olhos arregalados, respiração pesada, Sarah gritando feito uma louca para ajudar o pai. A realidade estava se quebrando em 1000 pedaços. E enquanto Clara se ajoelhava, o mundo à sua volta começava a escurecer. O passado, o presente, tudo se misturava. O que era verdade? O que era mentira? Sarah estava implorando por ajuda, mas a única coisa que Clara sentia era um buraco vazio em seu peito. E nesse momento, ela compreendeu que a verdade não apenas feriria a todos ao seu redor, mas a envolveria em um destino que não poderia ser ignorado. Ela olhou para o rosto pálido de seu pai, que estava finalmente se entregando. E nesse instante já não reconhecia mais seu próprio nome. As palavras nunca ditas e segredos profundos agora se tornavam sua nova realidade. Clara estava em choque, sem saber o que pensar. O caos ao redor parecia um pesadelo insuportável. O pai dela, com a cabeça erguida, parecia firme. Mas Clara sentia o chão desmoronando sob seus pés. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? As histórias que ouvia, as conversas sussurradas entre adultos faziam todo sentido agora. Ela estava no centro de algo muito mais profundo e sombrio. Os homens armados olhavam para seu pai, depois para ela. "Você não pode detê-los!" gritou um dos homens da família. O líder, aquele com a cicatriz, estava impassível como uma rocha. "Você é o responsável por tudo isso. É hora de pagarem pelas suas escolhas." Clara sentiu um aperto no peito. "Pai, o que você fez?" Sua voz tremia, palavras pesadas que quase se despedaçavam ao sair. Ela não era só uma espectadora. Estava imersa nessa história de forma assustadora. "Clara, me escute", começou seu pai, mas o estranho interrompeu. "Não são só eles. Todos nós estamos presos nessa teia." Ele estava quase em transe, os olhos brilhando de um desespero palpável. Então um som, um estalo, uma batida. A porta do café se abriu novamente com toda a força e Clara virou-se rapidamente. Um grupo de pessoas se espremeu, entre elas, sua irmã, a quem não via há anos. "Sarah!" O grito escapuliu da boca dela, uma mistura de alegria e confusão. Mas algo no olhar de Sarah fez seu coração gelar. "Clara, precisamos sair! Eles estão vindo atrás de você." Ela estava ofegante, os olhos arregalados de medo. O ambiente parecia pegar fogo. "Por que você está aqui? O que está acontecendo?" A pergunta saiu da boca de Clara como um impulso instintivo. Mas Sarah não respondeu. Um dos homens armados se virou e apontou a arma. "Saia da frente!" As vozes se misturaram em um grito de pânico. Clara tentando alcançar a irmã. Então, o inesperado. Sarah, em um ato abrupto, empurrou Clara. "Vá, eu vou cuidar disso." A cena se desenrolou como se estivesse em câmera lenta. Clara estava paralisada. O que Sarah estava fazendo? A irmã se virou para os homens, desafiando-os de uma forma que Clara nunca esperaria. "Chega!" gritou Sarah, com uma voz que ecoou no pequeno espaço. "É hora de parar com essa loucura!" E, de repente, o que parecia um confronto familiar virou um palco de revelações.
Você não entende, não é? Você tá prestes a descobrir quem você realmente é! O estranho gritou. Clara sentiu a cabeça girar. Como assim? Mas a verdade estava prestes a ser revelada em um nível que ela nunca havia imaginado. Clara, você precisa saber. Nós não somos apenas uma família. Nós somos parte de algo maior, uma herança que ninguém pode controlar. O homem da cicatriz olhou para a irmã e, antes que alguém pudesse reagir, disparou. Tudo aconteceu tão rápido. Um grito, um eco ensurdecedor e o mundo de Clara desmoronou. A bala não acertou a irmã, mas atingiu seu pai. Não, não, pai! O grito de Clara cortou o ar, enquanto seu corpo vacilava para frente. O olhar de seu pai, erguido uma última vez, carregava uma mistura de dor e alívio. Ele estava caindo e, ao mesmo tempo que a vida escapava dele, Clara estava se perdendo em um mar de confusão e medo. Mas no momento em que ele tombou, surgiu algo mais. Da parte de trás, uma figura entrou apressadamente. A mãe de Clara. O que está acontecendo aqui? Por que você está com essa arma? O caos do café parou por um breve segundo. Todos os olhares se voltaram para ela. Clara não conseguia acreditar. A mãe? Sempre a guardiã das memórias, agora estava aqui vestindo um semblante de determinação. Você não pode fazer isso, a mãe gritou, sua voz cheia de força. Não podemos deixar que isso aconteça. Ela se lançou na direção do pai caído. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas havia algo mais, uma centelha de raiva. Ele não é o homem que você pensa que é, gritou o estranho. O que ele fez não foi por amor, mas por medo. E você está prestes a descobrir a verdade. A mãe de Clara, com um olhar profundo, virou-se para a filha. Clara, eu preciso que você saiba. Eu não sou quem você pensa que sou. A verdade é que sua avó não era só uma vítima. Ela estava envolvida até o pescoço nesse jogo. As palavras cortaram o ar, uma explosão de emoções. Clara sentiu seu corpo tremular. Abalos de dor e confusão. A mulher que sempre amou, que sempre defendeu, agora parecia tão distante. O quê? Como você pode fazer parte disso? Você mentiu para mim. Sua voz estava carregada de incredulidade. Os murmúrios aumentaram na sala. Olhares trocados. Todos estavam em choque. Clara virou-se para o estranho, a confusão queimando em seus olhos. Quem é você realmente? Eu sou apenas um eco do passado, ele respondeu, a voz carregada de uma seriedade inquietante. Mas você, Clara, você é a chave para quebrar essa maldição. O que sua família escondeu pode destruir tudo o que você conhece. Enquanto Clara tentava processar tudo, uma verdade ilusória se formava diante dela. E com certeza aquilo só era o começo. O peso das revelações parecia opressor. Os segredos da família a cercavam, prontos para esmagá-la. E agora? O que ela deveria fazer? Que restava? Num mundo onde ela já não sabia mais a quem confiar, a única certeza era que a batalha acabara de começar. A pergunta que ficou ressoando no ar era: até onde ela iria para desvendar essas verdades, mesmo que pudessem destruir o que restava de sua família? Clara estava em choque, sem saber o que pensar. O café estava imerso em um silêncio tenso, como se o tempo parasse. O peso das palavras da mãe ainda pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. O olhar de seu pai, caindo lentamente, feições contorcidas entre dor e arrependimento, a deixou paralisada.
Não, não, isso não pode estar acontecendo! Ela sussurrou, um nó na garganta fazendo-a quase sufocar. A tensão estava tão alta que quase podiam ouvir o batimento do coração dela. A irmã, Sarah, segurava a mão da mãe, olhos arregalados, mas ela também parecia confusa. O estranho, que tinha gritado verdades incomodas, estava agora observando a cena, como se preparasse para um grande momento. Clara sentiu um arrepio. Eu não sou parte disso, gritou seu pai, enquanto o sangue começava a se espalhar pelo chão, um vermelho vivo contra o piso de cerâmica. Eu fiz o que era necessário. Necessário? O que você fez era por medo, não por necessidade. A mãe avançou, sua voz agora cheia de uma raiva que Clara nunca tinha visto. A atmosfera no café era um campo de batalha. O líder dos homens armados estava parado, aparentemente alheio ao caos. Ele olhou para Clara. Você ainda tem chance de sair disso. Se souber a verdade, se juntar a nós, poderemos acabar com essa loucura. Ele gesticulou, mas Clara mal ouvia. Sua mente girava como uma montanha-russa descontrolada. Então uma sirene ecoou na distância, crescendo mais forte. Clara mal teve tempo de perceber a mudança de expressão dos homens armados. Um deles olhou para o líder nervoso. A polícia está chegando! Precisamos sair. Um grito cortou o ar. E antes que ninguém pudesse reagir, o estranho se lançou para cima do líder. O choque foi como um raio. A luta começou, socos, empurrões, uma verdadeira tempestade de corpos. Clara apenas conseguiu observar o coração na garganta. A mesma energia que a reprimia agora deixava paralisada em medo. E então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados, claramente em desespero, olhou diretamente para Clara. Você não sabe, mas você é a chave. Você é a única ligada a tudo isso. What? Clara gritou, passando da confusão ao terror. O homem se aproximou, a adrenalina e o pânico desenhando marcas em seu rosto. Você não percebe? A verdade não está só no que seu avô fez. Você herdou isso. A pistola, o poder, tudo isso é parte de você. A revelação era como um golpe físico. Clara sentiu o frio percorrer sua espinha. Não, você está louco! Mas o homem continuou, os olhos ardendo de um fervor inquieto. Você é descendente de uma linhagem que controla tudo. A pistola é só a ponta do iceberg. O seu avô e seu pai, eles tinham um legado a proteger. O que aconteceu aqui foi uma batalha por isso. A confusão elevou-se a um novo nível. Enquanto a luta entre o estranho e o líder se intensificava, Clara percebeu algo se abalar dentro dela. O passado dela não era apenas um emaranhado de segredos, era uma herança. Tu pisoteava nas palavras do homem, ficou horrorizada ao perceber que, no fundo, aquelas verdades talvez fizessem parte de quem ela era. Não havia mais tempo para hesitar. Clara, sem saber o que estava prestes a fazer, finalmente tomou uma decisão. Pare! Todos vocês! Ela berrou, sua voz cortante. O ambiente congelou. A luta cessou. Todos os olhares estavam voltados para ela. Se há uma verdade a ser contada, eu quero saber o que eu sou. O que é esse legado? Não vou deixar isso acabar aqui. O peso de suas palavras pareceu reverberar pelo café. Mas a confusão estava longe de acabar. O homem armado que havia falado sobre heranças virou-se e sussurrou algo baixo para o líder.
E naquele instante, algo semelhante a uma tensão elétrica atravessou o espaço. Clara entendeu que, ao invés de se libertar, ela havia se atirado em uma armadilha ainda maior. O que quer que tivesse começado com a verdade, agora parecia mais sombrio do que nunca. E enquanto essa nova camada de tensão tomava conta, a sirene da polícia ecoou mais perto e ela percebeu que não era a única sem respostas. As sombras da família estavam prestes a se tornar muito mais claras ou mais obscuras. O que eles estavam escondendo podia transformar tudo. E com isso, Clara sentiu que seu mundo, agora, estava prestes a decolar para uma nova dimensão de caos. O que era verdade? O que era mentira? Principalmente, quem ela realmente era. Clara estava em choque, sem saber o que pensar. O café estava imerso em um silêncio tenso, como se o tempo parasse. O peso das palavras da mãe ainda pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. A expressão do pai, caindo lentamente, misturava dor e arrependimento, e ela se sentia paralisada. Não, isso não pode estar acontecendo! Ela sussurrou, um nó na garganta, quase a sufocando. A tensão aumentou. Era como se o ar estivesse pesado, quase pulsando. As pessoas ao redor estavam em choque. Olhares trocados entre os homens armados e a família. Todos sem saber como reagir. O desconhecido estava ali, observando a cena sem se mover, como se estivesse esperando o momento certo. "Você é a chave! Você não sabe o que significa isso!" gritou o homem que havia falado antes. Ele parecia desesperado, olhos arrebatados, e Clara sentiu sua cabeça girar. O que aquilo realmente significava? Sua cabeça começava a doer com tantas informações. Mas antes que ela pudesse pensar, tudo explodiu. O líder dos homens armados, vendo a chance, avançou em direção ao pai de Clara. "Chega de mentiras!" ele gritou, sacando a arma novamente. Clara sentiu o coração parar. "Não!" ela gritou, mas era tarde demais. Um tiro ecoou pelo café, cortando a tensão como uma faca afiada. O pai de Clara caiu para o lado, os olhos arregalados, o choque estampado em seu rosto. "Pai!" Clara gritou, correndo em sua direção, ajoelhando-se ao seu lado. A cena era insuportável. O sangue se misturava ao chão, formando uma poça escarlate. O que estava acontecendo? O que era real? No caos, a mãe de Clara se virou para o estranho, o rosto pálido. "Você está por trás disso, não está?" A voz dela tremia, misturada ao desespero. O estranho balançou a cabeça, seus olhos intensos, cheios de algo que Clara não podia entender. "Eu só queria que você soubesse a verdade. Sua família não é quem você pensa que é. Eles sempre esconderam o que realmente são." O que ele disse a fez tremer. As palavras eram venenosas. A verdade, Clara não tinha certeza se queria saber. Então, bem no meio de tudo, algo quebrou. Uma explosão. Os vidros se estilhaçaram. O café tremia. Clara olhou para cima e viu os homens armados dispersarem. Um deles gritando: "Eles estão aqui! Temos que sair!" Essa evidência fazia o ambiente entrar em colapso instantaneamente. E quando a fumaça começou a se dissipar, a última coisa que Clara esperava ver era Sarah, a irmã que ela pensava ter perdido, aparecendo em meio ao caos. "Clara!" gritou, com os olhos mais arregalados do que nunca. "Nós precisamos ir agora!"
Clara olhou para a irmã e, enquanto a confusão tomava conta, uma revelação passou pela sua mente como um raio. Sá! O que você sabe? O que você tem a ver com isso? Ela não sabia se estava pronta para ouvir a verdade. Mas antes que pudesse esperar, o estranho começou a falar novamente. Sua voz cortando o pânico. Você não entende, Clara. Essa é a sua herança. E ele apontou para seu pai caído. Sabia que se você soubesse a verdade, você também teria que pagar. A sua proteção foi a mentira mais mortal de todas. Nesse momento, enquanto uma equipe da polícia irrompeu pela porta, Clara percebeu que todo o seu mundo estava se desmoronando de formas que ela nunca poderia imaginar. O pai dela, a mãe, a irmã, eles não eram as pessoas que ela sempre pensou que fossem. E o mais chocante, a verdade que haviam escondido de Clara era uma maldição que se arrastava por gerações, um legado de violência e traição que agora ameaçava consumi-los. A questão que pairava no ar era clara. Até que ponto Clara estava disposta a ir para descobrir quem eram realmente seus pais? E, ao mesmo tempo, o que exatamente estava prestes a acontecer com a sua família. O caos à sua volta se tornava um borrão. A mãe gritava desesperada enquanto a sirene da polícia se aproximava. O café estava prestes a se transformar em um cenário de horror. "Saiam do meu caminho!" O homem com a cicatriz gritou, empurrando quem estivesse à sua frente. Clara sentiu o coração acelerar, o desespero tomando conta. Ela não podia acreditar que estava vendo seu pai assim, no chão, sem vida. E já carregava o peso da culpa de não ter chegado antes para evitar isso. O peso da mentira estava sufocando-a. "Clara, precisamos fugir!" Sarah puxou o braço dela, mas as pernas dela estavam cravadas no chão. A imagem do pai estava queimando em sua mente e ela não conseguia se mover. "Por favor, Clara!" As palavras de sua irmã eram um eco distante. O estranho, que antes estava apenas observando, se aproximou rapidamente. "É por causa dele que tudo isso está acontecendo." Clara olhou para ele, a expressão de aprovação sombria piscando em seus olhos. "Se você não sair, você vai se tornar um alvo também. Ele era apenas um peão no jogo." "Um peão?" Clara repetiu, a raiva e confusão misturadas em sua voz. "Como você pode dizer isso?" Mas sem esperar por uma resposta, o estranho virou-se abruptamente, gritando para os homens armados. "Vocês não podem deixar essa verdade escapar. A linhagem dela precisa ser protegida a qualquer custo." A multidão estava em pânico. Alguns tentavam escapar, outros entreolhavam sem saber o que fazer. O tempo parecia um borrão. Segundos se transformavam em eternidades. A porta do café estava chamando os desesperados. Mas Clara se sentia presa em uma teia complexa de traição e dor. "Eu não vou deixar que você escape!" O líder dos homens armados gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro ecoou novamente. Não foi um tiro comum. O barulho que explodiu no ar fez todos congelarem. Clara olhou para a fonte do som. Uma janela estilhaçada. Um homem vestido de... Ele gritou e a sala congelou ainda mais. Clara reconheceu aquele olhar. "Você!" O mundo girou ao seu redor. Era alguém do passado. Um amigo da família que tinha desaparecido anos atrás. As lembranças vieram como um turbilhão. "O que você está fazendo aqui?" Ele sorriu, mas era um sorriso vazio. "Eu voltei para resolver as coisas."
disse ele, com uma voz baixa, observando a cena. Sua família precisa saber a verdade. Não é apenas seu pai que está em jogo. Todos nós estamos. Sara se virou, confusa. O que você quer dizer? Como você sabe? O homem de capuz deu um passo à frente e, com um movimento súbito, retirou a máscara que cobria seu rosto. Porque eu sou parte da herança, Clara, e eu sou seu irmão. O estalo na sala foi ensurdecedor. Clara ficou paralisada, sem palavras. Tudo o que ela pensou que sabia desmoronou. Seu olhar se fixou no rosto familiar, agora marcado por segredos e ogiteons. Irmão, isso não pode ser verdade. Mas nos olhos do homem, Clara viu a verdade crua. Nos esconderam de você, o nosso pai e sua mãe. Eles sabiam que um dia isso ia acontecer. E agora tudo se desenrola. A confusão tomou conta de Clara, enquanto o caos continuava ao seu redor. Os homens armados, os gritos e a polícia se aproximando pareceram desaparecer. Tudo que existia era revelação bombástica na sala, como se um gelo a envolvesse. Clara se virou para Sara, buscando uma resposta, mas sua irmã estava tão atordoitada quanto ela. O que vamos fazer? Era a pergunta que ecoava na mente dela. O homem que se apresentou como seu irmão continuou. Precisamos ir embora, mas antes de tudo, Clara, você precisa saber. Você é a única que pode quebrar o ciclo. E o que está em jogo agora é muito maior do que você imagina. A sirene da polícia estava cada vez mais próxima. Eles precisavam agir rápido. Mas quando Clara olhou para o cenário confuso, uma única pergunta queimava em sua mente. Será que a verdade realmente libertaria sua família ou os destruiria de uma vez por todas? A resposta ainda era um mistério e o tempo estava se esgotando. Clara olhou para o homem que se dizia seu irmão, a cabeça girando com tudo o que tinha acabado de ouvir. Isso é loucura, ela respondeu, a voz trêmula, mas algo lá dentro dela começou a se acender. A confusão tomou conta de seu coração e a dor pelo pai caído encheu seus olhos de lágrimas. Sara, ao seu lado, segurou sua mão com força. Clara, precisamos fugir. As sirenes da polícia se aproximavam rapidamente e a tensão no ar crescia a cada segundo. O café estava se tornando um campo de batalha e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Não estou saindo sem uma explicação, Clara disse, virando-se para o homem de capuz. Se você é meu irmão, então me diga a verdade. O caos à sua volta parecia desacelerar enquanto aguardava uma resposta. Ele respirou fundo, os olhos encarando os dela. Você precisa entender que sua família esteve envolvida em algo muito maior do que pensa. Nós temos um legado. E é hora de você assumir isso. Ele apontou para o pai caído, o rosto pálido como um aviso do que estava em jogo. As palavras o deixavam ainda mais aliviada. Mas por que tudo isso? O que realmente aconteceu? Um novo som irrompeu pela porta. Polícia! Todos no chão! A voz firme de um oficial cortou a tensão. Clara olhou para Sara, seus corações pulsando em uníssono. Vamos! Gritaram juntas e elas começaram a se afastar da confusão. O irmão a seguiu e, antes que pudessem sair completamente, a mãe de Clara fez uma última aparição. Clara, eu sei que não posso voltar atrás, mas, por favor, escute. A voz dela estava carregada de desespero. Clara parou.
sentindo o pó do passado, da dor, da traição. Mãe, não, tudo o que você fez foi uma mentira. A mãe dela caminhou para frente, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz o que achei certo. Eu queria proteger você. Mas agora você precisa saber. Tudo isso vai afetá-la. Você tem um papel a desempenhar, quer queira ou não. A polícia começou a entrar, os tiros ecoando ao fundo e a adrenalina subindo. Clara sentiu o peito apertar. Cada respiração era como uma luta. Você está me dizendo para aceitar tudo isso? Aceitar uma vida de mentiras? A dor era palpável e cada palavra soava como um grito. É uma escolha, Clara. Gritou seu irmão, a voz cortante. Mas se você não agir agora, perderá seu futuro. O ambiente estava pegando fogo com adrenalina e Clara sentiu que não podia mais esperar. Vamos, temos que ir. A verdade pode nos salvar ou nos destruir. E eu quero saber de uma vez por todas. O desespero a movia e ela tomou a mão de Sara e seu irmão, começando a correr em direção à saída. Ao passar pela porta, os gritos da polícia se tornaram ecos distantes. A sensação de liberdade se misturava com o peso da incerteza. Clara! A voz de sua mãe chamou, mas Clara não olhou para trás. A verdade a aguardava e todas as mentiras precisavam ser confrontadas. Elas corriam para um caminho desconhecido, onde o passado e o futuro se entrelaçavam, onde restava a esperança de começar de novo. Mas em meio à corrida frenética, algo sussurrou em sua mente. Será que a verdade realmente a libertaria? Ou seria o começo de algo muito mais sombrio? E agora, você não pode ficar parado. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazermos esta comunidade crescer ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero saber o que você achou. E não espere mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar participação da nossa história.